Olá, bom dia. Nós estamos de volta. Agora são 11 horas pelo horário de Brasília e você confere as principais notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. E pelo menos 25 pessoas morreram e 5 ficaram feridas em uma batida entre um caminhão e um ônibus de turismo na Bahia. O acidente aconteceu na noite deste domingo, na BR-324, em trecho da cidade do São José do Jacuípe, no norte da Bahia, a cerca de 290 quilômetros de Salvador. Entre as vítimas, 22 são passageiros do ônibus de passeio e 3 pessoas que estavam no caminhão. Os feridos foram encaminhados para hospitais da região. Os passageiros do ônibus estiveram na praia de Guarajuba, na região metropolitana de Salvador, e tinham Jacobina como destino. Em nota, a Prefeitura do município da Bahia lamentou o acidente e decretou 3 dias de luto oficial. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a pista seguia interditada nesta manhã. E as buscas pelo helicóptero desaparecido com 4 pessoas aqui em São Paulo entraram na segunda semana. A aeronave que deixou São Paulo com destino à Ilhabela está desaparecida desde o domingo passado. A Força Aérea Brasileira segue responsável pela operação. Um helicóptero Águia também auxilia nas buscas que foram concentradas com ênfase em Caraguatatuba, São Luís do Paraitinga e Lagoinha. Policiais civis instalaram uma base operacional em Paraibuna e começaram a utilizar drones para auxiliar nas ações. As imagens geradas são analisadas em tempo real por uma equipe da Divisão de Operações Especiais da Polícia. E mudando agora de assunto, para quem é microempreendedor individual, o aumento do salário mínimo também mexeu com os valores pagos na contribuição. É bom ficar atento para o pagamento do dia 20 de janeiro. Com o reajuste do salário mínimo de R$ 1.320 para R$ 1.412, o valor da contribuição previdenciária que os microempreendedores individuais, os MEIs, precisam pagar todos os meses também subiu em 2024. Ela passou de R$ 66 para R$ 70,60 para o MEI em geral, 5% do salário mínimo, e de R$ 158,40 para R$ 169,44 para o MEI caminhoneiro, 12% do salário. É por meio do pagamento em dia dessas contribuições que o MEI garante benefícios previdenciários, como aposentadoria por idade, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-reclusão, pensão por morte e salário maternidade. A contribuição é paga no documento de arrecadação do Simples Nacional, que além da contribuição previdenciária, cobre os impostos devidos pelos MEIs. Os MEIs que exercem atividades sujeitas à cobrança do ICMS têm um acréscimo de R$ 1,00 por mês. Para as atividades sujeitas ao ISSQN, prestadores de serviço, a soma é de R$ 5,00. Os empreendedores que realizam os 2 tipos de atividade precisam pagar os 2 impostos, desembolsando R$ 6,00 a mais na contribuição mensal. E no esporte, este domingo foi de despedida a Mário Jorge Lobo Zagallo, conhecido como Velho Lobo, o único a conquistar 4 Copas do Mundo. O corpo do ex-treinador foi velado na sede da Confederação Brasileira de Futebol e sepultado no cemitério São João Batista, na zona sul do Rio de Janeiro. Familiares, amigos e fãs se despediram de Mário Jorge Lobo Zagallo neste domingo. O velório do ex-treinador ocorreu na sede da Confederação Brasileira de Futebol, no Rio de Janeiro, e foi aberto ao público. Zagallo morreu na noite da última sexta-feira, aos 92 anos, em decorrência de falência múltipla de órgãos. A trajetória do Velho Lobo, como era conhecido, se confunde com a própria história da seleção brasileira. Zagallo é o único tetracampeão da Copa do Mundo. Foram 2 títulos como jogador, um como treinador e outro como coordenador técnico. Seu último trabalho foi no Mundial de 2006, quando coordenou a equipe treinada por Carlos Alberto Parreira na Alemanha. Que cabe a nós da CBF e a todas as instituições que admiraram o seu trabalho é manter a memória de Zagallo sempre viva. A morte dele vai deixar um vácuo muito grande no nosso futebol e parte do carisma que ele ajudou a seleção a construir, infelizmente, vai com ele.
Para a gente foi muita coisa, não tem como descrever, tá? É como talvez assemelhar-lhe a Pelé, tá? Pelo futebol, pelo que ele fez pelo futebol brasileiro, o que ele fez pelo futebol do mundo. Então, Zagallo para a gente é eterno. Uma verdadeira lenda do futebol brasileiro e mundial, Zagallo foi sepultado no cemitério São João Batista, em Botafogo, na zona sul do Rio de Janeiro, aos pés do Cristo Redentor. E nos destaques internacionais, um incêndio de grandes proporções neste domingo deixou milhares de refugiados desabrigados em Bangladesh. O fogo destruiu mais de 800 abrigos, mas as autoridades ainda não relataram vítimas fatais. Cerca de 7.000 refugiados rohingyas ficaram desabrigados após o incêndio supostamente criminoso devastar o acampamento desta minoria muçulmana em Bangladesh neste domingo, segundo informações das Nações Unidas. O fogo destruiu cerca de 800 abrigos de bambu e lona localizados na região sudeste do país asiático, mas até o momento não foram relatadas mortes. Aproximadamente 1 milhão de rohingyas vivem em Bangladesh, a maioria formada por pessoas que fugiram de uma repressão militar em Mianmar no ano de 2017, episódio investigado pela ONU por suspeita de genocídio. Incêndios em acampamentos de refugiados rohingyas são relativamente comuns em Bangladesh, especialmente entre os meses de novembro e abril, mas muitos dos campos também são devastados pela violência entre grupos rivais desta minoria muçulmana. A polícia disse que a segurança nos acampamentos piorou, com mais de 60 refugiados mortos em guerras territoriais e em confrontos relacionados a drogas em 2023, o número mais alto já registrado. E olha só, antes da gente encerrar, os Estados Unidos lançaram hoje a primeira nave do país com destino à Lua, após mais de meio século. O novo foguete Vulcan Centaur da United Launch Alliance decolou da estação da Força Espacial dos Estados Unidos em Cabo Canaveral, na Flórida, para a viagem inaugural que transporta o módulo de pouso no lar Peregrine da Astrobotic. Se tudo caminhar conforme o planejado, o pouso vai ocorrer em uma região de latitude média da Lua, chamada Baía da Aderência, em 23 de fevereiro. Até agora, um pouso suave no satélite natural da Terra só foi alcançado por algumas agências espaciais nacionais. A União Soviética foi a primeira em 1966, seguida pelos Estados Unidos, que continuam a ser o único país a ter levado humanos à Lua. Os Estados Unidos recorrem ao setor privado em um esforço para estimular uma economia lunar mais ampla e enviar as próprias naves espaciais a baixo custo. O pouso controlado na Lua é um desafio, já que cerca de metade de todas as tentativas termina em fracasso. Na ausência de uma atmosfera que permita o uso de paraquedas, terrenos traiçoeiros devem ser navegados com a utilização apenas dos propulsores das naves para frear a descida. E por hoje é só, essa edição fica por aqui. Eu agradeço a sua companhia e convido você a ficar ligado na nossa programação. Tchau, tchau.